Bom dia, família abençoada. Que alegria poder começar mais um dia na presença do Senhor ao lado de cada pessoa que caminha conosco aqui. Antes de qualquer palavra, nosso coração se enche de gratidão por você que apoia este canal com sua presença fiel, com seus comentários cheios de fé, com cada compartilhamento e com cada oração feita junto conosco. Nada disso é comum, nada disso é pequeno. Existe um propósito quando nos reunimos para buscar a Deus logo no início do dia. Existe uma força espiritual quando corações se alinham na mesma direção. Hoje, nós nos aproximamos do Senhor guiados pelo Salmo 13, um salmo profundo, verdadeiro e humano, que revela o clamor de quem se sente cansado de esperar, mas escolhe não desistir da fé. A palavra diz assim: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde: Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio no teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Cantarei ao Senhor pelo bem que me tem feito. Esta é a palavra viva que nos guia hoje. Um clamor que começa na dor, mas termina na confiança. Agora, antes de prosseguirmos, eu te convido a permanecer conosco e a se unir de forma ainda mais próxima a esta caminhada de fé. Se esta oração fala com você, se este salmo descreve algo que sua alma já sentiu ou está sentindo agora, deixe o seu apoio ao canal, porque isso nos ajuda a alcançar mais vidas que também estão esperando uma resposta de Deus. E seguimos adiante, mergulhando mais fundo neste salmo que revela algo poderoso. Deus não rejeita o clamor sincero. O Salmo 13 nos ensina que não é pecado perguntar até quando. Não é falta de fé expressar a dor, o cansaço e a sensação de abandono. O que transforma tudo é onde escolhemos depositar o coração no final. Davi começa angustiado, sentindo-se esquecido, mas termina declarando confiança no amor do Senhor. Isso nos mostra que a fé verdadeira não nega a dor, ela atravessa a dor. Quantas vezes você já se sentiu assim, orando, esperando, e aparentemente nada mudava? O céu parecia em silêncio, os dias passavam e o peso continuava no peito. Este salmo nos lembra que mesmo quando Deus parece distante, Ele continua atento. Mesmo quando a resposta demora, o amor do Senhor permanece firme. Hoje, cada palavra deste salmo encontra o seu coração para fortalecer, alinhar e preparar sua alma para continuar crendo, mesmo no meio da espera. Seguimos então com o coração aberto, permitindo que o Espírito nos conduza ainda mais fundo nessa verdade revelada pelo Salmo 13. Há momentos na caminhada em que o silêncio parece mais pesado do que qualquer palavra dura. Dias em que a ausência de respostas machuca mais do que a própria luta. E é exatamente aí que este salmo toca com força, porque ele não mascara a realidade, não espiritualiza a dor de forma vazia, não finge que está tudo bem quando não está. Ele nos ensina que Deus acolhe a alma cansada, o coração inquieto, a mente que já não encontra descanso. Quando Davi pergunta, até quando? Ele não está se afastando de Deus, pelo contrário, ele está se aproximando com verdade. Isso nos mostra que a oração mais poderosa não é a mais bonita, mas a mais sincera. Hoje, talvez você esteja vivendo esse até quando? Até quando esperar? Até quando suportar? Até quando lutar sozinho? E a palavra nos lembra que esse clamor não ecoa no vazio. Ele sobe, ele é ouvido. Ele é recolhido pelo Deus que vê o oculto e conhece cada lágrima antes mesmo que ela caia. Existe algo profundo acontecendo quando escolhemos permanecer em oração mesmo sem sentir nada. O Salmo 13 nos leva a entender que fé não é sensação. Fé é decisão.
Decisão de continuar confiando quando o coração está cansado. Decisão de continuar esperando quando a esperança parece frágil. Decisão de continuar falando com Deus, mesmo quando o céu parece fechado. Davi reconhece sua tristeza, mas não permite que ela se transforme em desistência. Ele não entrega sua história nas mãos do medo, nem permite que o inimigo escreva o final. Quantas batalhas internas são travadas no silêncio, longe dos olhos das pessoas, mas bem diante de Deus. E hoje, enquanto essa palavra avança, algo começa a ser reorganizado dentro de você. A angústia não tem a palavra final. O cansaço não define o seu destino. O tempo de espera não anula a promessa. Deus continua trabalhando mesmo quando você não vê sinais imediatos. O silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Quando o salmista pede, ilumina os meus olhos, ele está clamando por clareza espiritual. Ele está dizendo, Senhor, não me deixe perder a visão, não permita que o desânimo apague a esperança, não deixe que a dor me faça dormir espiritualmente. Isso é extremamente atual. Quantas pessoas hoje estão vivas fisicamente, mas adormecidas na fé, cansadas de lutar, sem forças para sonhar novamente? Este salmo é um chamado ao despertar, um convite para levantar a cabeça, mesmo em meio às lágrimas, e lembrar que Deus ainda governa a história. O inimigo se alegra quando pensa que venceu, mas ele não vê o que Deus está preparando no invisível. O que hoje parece atraso, amanhã será testemunho. O que hoje dói, amanhã será força. O que hoje é clamor, amanhã será cântico. E enquanto você permanece aqui, ouvindo essa palavra, algo começa a ser alinhado no seu interior. O final do Salmo 13 é uma virada poderosa. Davi declara, eu, porém, confio no teu amor. Essa frase muda tudo. Ele não diz que o problema acabou, ele não diz que a luta cessou. Ele diz que decidiu confiar. E essa decisão transforma a atmosfera. Confiar no amor de Deus é descansar mesmo sem respostas completas. É acreditar que o caráter de Deus não muda conforme as circunstâncias. É saber que mesmo quando não entendemos o processo, podemos confiar no cuidado. O coração que estava triste começa a exultar, não porque tudo se resolveu, mas porque a fé foi renovada. Hoje, essa mesma decisão se levanta dentro de você. Confiar no amor do Senhor acima da dor, acima da espera, acima do medo. E essa confiança não é em vão. Ela gera força, gera paz, gera perseverança. O Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la, no tempo certo, da forma certa, para a glória do nome dele. Permaneça aqui, em espírito de oração, deixando cada palavra penetrar profundamente na sua alma. Não apresse esse momento, não tente resolver tudo agora. Apenas permaneça. Deus trabalha no silêncio, na constância, na perseverança. O Salmo 13 nos conduz a esse lugar de maturidade espiritual, onde aprendemos que fé não é ausência de dor, mas presença de confiança. E enquanto seguimos, algo novo começa a nascer dentro de você. Uma esperança mais firme, uma fé mais consciente, um coração mais alinhado com a vontade do Pai. Ainda não finalizamos, ainda há mais para ser liberado, porque quando Deus começa a falar, Ele não fala pela metade. Continuamos, passo a passo, bloco a bloco, permitindo que essa oração cumpra exatamente aquilo para o qual foi enviada. À medida que avançamos, é importante compreender que o Salmo 13 também nos ensina sobre o tempo de Deus. O até quando não é apenas um grito de dor, é um reconhecimento de limites humanos. Davi entende que chegou ao seu limite emocional, espiritual e mental, e por isso lança esse clamor diante do Senhor. Isso nos mostra que Deus não espera de nós uma força artificial, mas um coração rendido. Existem fases em que tudo o que conseguimos fazer é continuar respirando e continuar orando, mesmo sem palavras elaboradas.
E isso já é fé. Deus vê quando você se levanta mesmo sem vontade, quando você insiste em confiar mesmo cansado, quando você escolhe não abandonar o altar mesmo machucado. O céu honra a constância. O céu responde à perseverança. O tempo de Deus nunca chega atrasado, ele chega preparado. E enquanto você espera, ele trabalha em áreas que você nem imagina, fortalecendo sua estrutura interior para sustentar aquilo que está por vir. Existe também um confronto espiritual revelado neste salmo. Quando Davi menciona o inimigo triunfando, ele não está apenas falando de pessoas, mas de forças que se levantam para enfraquecer a fé, roubar a esperança e instalar o desânimo. O inimigo sempre tenta convencer que a espera é derrota, que o silêncio é abandono, que a demora é esquecimento. Mas a palavra nos mostra o oposto. O inimigo só se alegra quando acha que venceu, mas ele não tem acesso ao que Deus está construindo nos bastidores. Ele vê o processo, mas não vê o propósito. Ele vê a lágrima, mas não vê o testemunho que nascerá dela. Hoje, essa palavra quebra mentiras que foram plantadas na sua mente durante o tempo de espera. Você não foi esquecido, você não foi deixado de lado, você não está atrasado, você está em processo. E todo processo conduz à maturidade, à autoridade e à vitória. Quando o salmista decide cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito, ele está declarando gratidão antes mesmo de ver tudo resolvido. Isso é poderoso. Gratidão no meio da espera transforma a atmosfera espiritual. Ela tira o foco daquilo que falta e reposiciona o coração naquilo que Deus já fez. Quantas vezes o Senhor já te sustentou quando tudo parecia perdido? Quantas portas já se fecharam para te proteger? Quantos livramentos aconteceram sem que você percebesse? O Salmo 13 nos conduz a essa lembrança santa, onde a memória espiritual é ativada para fortalecer a fé no presente. Quando você se lembra do cuidado passado, você ganha força para confiar no cuidado futuro. A gratidão não apaga a dor, mas impede que ela governe o coração. Ela não nega a luta, mas fortalece a esperança. E hoje, esse espírito de gratidão começa a se levantar dentro de você. Permaneça atento a esse movimento interno que acontece enquanto oramos. Deus não age apenas mudando circunstâncias externas. Ele começa transformando o interior. O Salmo 13 mostra que a maior resposta nem sempre é uma mudança imediata da situação, mas uma mudança profunda no coração. A paz que excede o entendimento nasce quando escolhemos confiar, mesmo sem compreender tudo. É nesse lugar que o medo perde força, que a ansiedade se dissolve e que a esperança volta a respirar. Deus não desperdiça lágrimas, não ignora gemidos e não despreza orações feitas em silêncio. Cada palavra, cada suspiro, cada momento de entrega está sendo recolhido diante do trono. E enquanto você permanece aqui, algo está sendo curado, algo está sendo restaurado, algo está sendo fortalecido dentro de você. Seguimos firmes, sem pressa, permitindo que essa oração cumpra seu propósito completo. O Salmo 13 não é apenas uma leitura, é um caminho espiritual que começa na dor, atravessa a confiança e desemboca na adoração. E nós ainda estamos nesse caminho. Deus ainda está falando, o Espírito ainda está trabalhando e o seu coração ainda está sendo preparado. Não se apresse para sair desse lugar. Há respostas que só nascem no silêncio, há forças que só surgem na espera, há vitórias que só se revelam depois da perseverança. Continuamos, porque ainda há mais a ser liberado, mais a ser alinhado e mais a ser fortalecido em você. Há um ponto muito delicado revelado neste salmo que muitas vezes passa despercebido. Davi não permite que a dor o afaste da presença. Ele usa a dor como ponte para se aproximar ainda mais de Deus. Isso muda tudo. Muitas pessoas se calam quando sofrem, se isolam espiritualmente, esfriam na fé porque interpretam a luta como rejeição.
O Salmo 13 nos ensina o caminho oposto. Ele mostra que o momento de maior fragilidade pode se tornar o momento de maior intimidade com Deus. É quando as forças acabam que a dependência nasce de forma mais pura. Hoje, se você se sente fraco, cansado ou sem direção, saiba que isso não te desqualifica diante de Deus. Isso te aproxima. O Senhor se revela de forma especial aos que reconhecem suas limitações. Ele não busca a perfeição humana, ele busca corações rendidos. E nesse exato momento, enquanto essa palavra avança, Deus está se aproximando de você com cuidado, com atenção e com amor. Existe também uma lição profunda sobre resistência espiritual. O Salmo não é um pedido de fuga, é um pedido de sustentação. Davi não pede para desaparecer, ele pede para não sucumbir. Ele pede luz nos olhos para não dormir o sono da morte espiritual. Isso revela que o maior perigo durante a espera não é a luta externa, mas o desgaste interno. Quando a alma se cansa demais, ela corre o risco de se apagar aos poucos. Por isso, essa oração é tão necessária. Ela reacende a chama, ela desperta a consciência espiritual, ela fortalece a mente contra o desânimo silencioso. Hoje, essa palavra chega como um sopro de vida sobre áreas da sua alma que estavam enfraquecidas. O Senhor está te despertando, renovando sua visão e lembrando que você ainda tem caminho, ainda tem propósito e ainda tem promessa a ser cumprida. O Salmo 13 também nos ensina a esperar sem se tornar amargo. A dor prolongada pode endurecer o coração se não for colocada corretamente diante de Deus. Mas Davi escolhe confiar no amor do Senhor, não na própria compreensão. Isso é maturidade espiritual. Ele entende que, mesmo sem entender o processo, ele conhece o caráter de Deus. E conhecer o caráter de Deus é o que sustenta a fé nos dias difíceis. Hoje, essa mesma escolha se apresenta diante de você. Escolher confiar, mesmo sem respostas claras. Escolher descansar, mesmo com perguntas abertas. Escolher continuar caminhando, mesmo sem enxergar o fim do caminho. Essa escolha não é fraca, ela é poderosa. Ela quebra ciclos de ansiedade, de revolta e de desespero. Ela alinha o coração com o céu e prepara o terreno para aquilo que Deus vai liberar no tempo certo. Enquanto seguimos, permita que essa oração vá além das palavras e alcance o mais profundo do seu ser. Não é apenas um conteúdo, é um encontro. O Salmo 13 nos conduz a um lugar onde aprendemos que a espera não é castigo, é preparação. Onde aprendemos que o silêncio não é abandono, é cuidado. Onde aprendemos que Deus trabalha de forma invisível antes de agir de forma visível. Hoje, mesmo que nada mude externamente, algo já está mudando dentro de você. Sua fé está sendo fortalecida, sua esperança está sendo realinhada, sua visão está sendo restaurada. E isso é fundamental, porque quando o coração está firme, nenhuma circunstância consegue derrubar aquilo que Deus sustenta. Continuamos firmes, sem encerrar, sem apressar, respeitando o tempo da palavra e o tempo do Espírito. O Salmo 13 ainda está ecoando, ainda está trabalhando, ainda está cumprindo sua missão. Deus não fala em vão. Cada frase tem direção, cada pausa tem propósito, cada momento de silêncio tem ação espiritual acontecendo. Permaneça nesse ambiente de fé. Ainda há mais fortalecimento, mais clareza e mais consolo sendo liberados. Seguimos adiante, porque a obra ainda não terminou. Enquanto avançamos, é importante compreender que o Salmo 13 também nos ensina a lidar com a sensação de esquecimento sem permitir que ela se transforme em incredulidade. Davi pergunta: "Até quando te esquecerás de mim?" Mas ele não abandona o diálogo. Ele continua falando, continua se dirigindo a Deus, continua expondo o que sente. Isso revela algo poderoso.
Mesmo quando achamos que Deus se esqueceu, ainda sabemos para quem clamar. A fé verdadeira não se manifesta apenas quando tudo está bem. Ela se revela quando escolhemos continuar orando mesmo confusos. Hoje talvez você esteja vivendo essa sensação silenciosa de ser deixado de lado, como se suas orações não estivessem sendo ouvidas. Mas esta palavra vem para alinhar sua percepção com a verdade. Deus não se esquece dos seus filhos. O que parece demora é cuidado. O que parece ausência é um trabalho profundo sendo feito fora do seu campo de visão. O Senhor vê além do momento e prepara além do que você imagina. Há também uma restauração emocional acontecendo ao longo deste salmo. Davi fala de inquietação e tristeza no coração dia após dia. Ele reconhece o acúmulo emocional, o peso que não passa de um dia para o outro. Isso é extremamente humano. Existem dores que não são resolvidas rapidamente, feridas que precisam de tempo, processos que exigem resistência. O Salmo 13 valida esse cansaço sem romantizá-lo, mas também sem permitir que ele se torne permanente. Hoje, essa oração toca exatamente nessas áreas que você carrega há dias, meses ou até anos. Deus está cuidando daquilo que você não consegue explicar, daquilo que você guarda em silêncio, daquilo que pesa quando ninguém está vendo. O Senhor não apenas resolve circunstâncias, Ele cura o interior. E essa cura começa quando você se permite permanecer na presença, mesmo cansado. O clamor por luz nos olhos revela o desejo de continuar enxergando com clareza espiritual em meio à dor. Quando a espera se prolonga, a visão pode se turvar, a fé pode enfraquecer, o coração pode se confundir. Por isso, essa oração é tão necessária. Ela restaura o olhar, realinha a perspectiva e fortalece a mente contra pensamentos de desistência. Hoje, Deus está renovando sua capacidade de ver além do problema, além da dor, além do momento difícil. Ele está ajustando sua visão para que você não perca a esperança no meio do caminho. O inimigo tenta usar o cansaço para apagar sonhos, mas o Senhor usa a espera para amadurecer propósitos. E aquilo que amadurece no tempo certo permanece firme quando chega. Existe uma transformação silenciosa acontecendo enquanto esta oração continua. O coração que começou inquieto agora aprende a descansar. A mente que estava cheia de perguntas começa a encontrar paz. Isso não acontece de forma brusca, acontece de forma gradual, profunda e verdadeira. O Salmo 13 nos ensina que a paz não depende da ausência de problemas, mas da presença de confiança. Quando confiamos no amor do Senhor, mesmo sem entender tudo, algo dentro de nós se estabiliza. Hoje, essa estabilidade começa a se formar em você, não como negação da realidade, mas como fortalecimento interior. Deus está te preparando para suportar, para permanecer e para avançar com mais maturidade espiritual. Seguimos ainda neste ambiente de oração sem encerrar, permitindo que cada palavra cumpra seu papel. O Salmo 13 continua vivo, ativo e eficaz, trabalhando nas camadas mais profundas da alma. Deus está tratando emoções, alinhando pensamentos e fortalecendo a fé de forma cuidadosa e precisa. Não há pressa aqui. Há propósito, há direção, há cuidado. Continuamos porque ainda há mais consolo, mais entendimento e mais fortalecimento sendo liberados. Permanecemos atentos, sensíveis e disponíveis, deixando Deus conduzir cada passo deste caminho espiritual que estamos trilhando juntos. Enquanto permanecemos neste ambiente de oração e reflexão, eu quero te convidar a dar um passo simples, mas muito significativo. Se esta palavra está falando com você, se o Salmo 13 descreve exatamente aquilo que o seu coração tem vivido em silêncio, manifeste sua fé agora. Escreva nos comentários uma palavra de clamor ou apenas o seu nome, como sinal de entrega e confiança diante de Deus. Isso não é um gesto vazio, é um ato espiritual.
É uma forma de declarar que você não está desistindo, que você continua crendo mesmo no tempo da espera. E se este canal tem sido um lugar de fortalecimento para a sua fé, caminhe conosco, permaneça aqui, porque juntos formamos uma corrente de oração que alcança vidas todos os dias. Seguimos adiante entendendo que cada coração aqui representado é conhecido por Deus, cada nome escrito é visto pelo céu e cada clamor sincero é recolhido com cuidado. O Salmo 13 nos lembra que a espera não anula a promessa e que o amor do Senhor sustenta até os dias mais longos. Continuamos firmes, porque ainda há muito que Deus deseja trabalhar, alinhar e fortalecer em você ao longo deste caminho de fé. Seguimos em oração, mantendo o coração sensível e atento ao que Deus continua realizando neste tempo. O Salmo 13 nos conduz a um entendimento mais profundo sobre perseverança espiritual. Esperar em Deus não é passividade, é resistência silenciosa. É acordar todos os dias e escolher confiar novamente, mesmo quando nada mudou externamente. É continuar crendo mesmo quando a alma ainda sente o peso do até quando. E é exatamente nesse lugar que Deus trabalha de forma mais profunda, porque Ele fortalece primeiro o interior antes de transformar o exterior. Hoje, enquanto você permanece aqui, algo está sendo estabilizado dentro de você. A ansiedade perde espaço, o medo perde força e a esperança começa a respirar novamente. Não porque tudo se resolveu, mas porque o seu coração está sendo alinhado com a verdade do céu. O Salmo 13 também revela que Deus valoriza a constância mais do que a intensidade momentânea. Não é sobre orar forte um dia e desaparecer no outro, é sobre permanecer mesmo quando a emoção diminui. Davi continua falando com Deus do início ao fim do Salmo, sem se afastar, sem se calar, sem desistir do diálogo. Isso nos ensina que a fé madura não depende do sentimento do dia, mas da decisão de permanecer conectado ao Senhor. Hoje, essa decisão se renova dentro de você. Permanecer mesmo cansado, permanecer mesmo confuso, permanecer mesmo sem respostas claras. E essa permanência gera raízes profundas, raízes que sustentam quando os ventos sopram mais fortes. Deus está fortalecendo suas raízes espirituais, te preparando para permanecer firme em qualquer estação. Há também um chamado à confiança consciente. Quando Davi declara que confia no amor do Senhor, ele está escolhendo lembrar quem Deus é, acima do que ele está sentindo. Isso é essencial. As emoções variam, as circunstâncias mudam, mas o caráter de Deus permanece o mesmo. Hoje, esta palavra te convida a reposicionar o olhar. Não focar apenas no problema, não alimentar apenas a dor, mas lembrar das promessas, do cuidado, da fidelidade que nunca falhou. Essa lembrança não apaga a luta, mas fortalece a fé para continuar atravessando o processo. Deus está te ensinando a confiar de forma mais profunda, mais madura e mais firme. Enquanto seguimos, permita que este momento seja um espaço de descanso espiritual. Não tente acelerar nada, não tente resolver tudo agora, apenas permaneça. O Salmo 13 nos mostra que Deus não se incomoda com o tempo da nossa dor, Ele se importa com o estado do nosso coração. E hoje, o Senhor está cuidando do seu coração com atenção, com paciência e com amor. Ele não está distante, Ele está presente, mesmo que de forma silenciosa. E esse silêncio não é vazio. É cheio de propósito. Continuamos avançando, sem encerrar, porque ainda há mais fortalecimento, mais clareza e mais consolo sendo liberados neste caminho de fé que estamos trilhando juntos. Continuamos caminhando por este salmo com o entendimento de que Deus trabalha de forma progressiva no coração de quem decide permanecer. O Salmo 13 não é uma oração apressada, é um processo espiritual. Ele começa com perguntas, atravessa o cansaço, enfrenta o medo e termina na confiança.
Isso nos ensina que Deus não exige que você chegue forte ao final. Ele apenas pede que você não abandone o caminho. Hoje, enquanto você permanece aqui, algo muito importante acontece. Sua fé está sendo refinada. Não é uma fé baseada em resultados imediatos, mas uma fé sustentada pela certeza de quem Deus é. Essa fé não se quebra facilmente, porque ela nasce no meio da espera, cresce no silêncio e se fortalece na perseverança. Deus está formando em você uma estrutura espiritual mais firme do que antes. Há momentos em que o Senhor permite que a resposta demore exatamente para proteger o nosso coração. Se certas coisas chegassem antes do tempo, poderiam nos ferir, nos confundir ou até nos afastar do propósito. O Salmo 13 nos revela que o tempo de Deus não é negligência, é cuidado. Enquanto você espera, Deus está ajustando circunstâncias, alinhando pessoas, fechando portas perigosas e preparando caminhos seguros. Mesmo que você não veja, o céu está em movimento. Hoje, essa palavra vem para acalmar sua alma e lembrar que nada está fora de controle. O Senhor continua no trono. Continua governando e continua cuidando de cada detalhe da sua história. A espera não significa estagnação, significa preparação. Também aprendemos neste salmo que a dor não precisa ser escondida para que a fé seja verdadeira. Davi fala abertamente sobre sua tristeza, sua inquietação e seu medo de ser derrotado. Isso nos ensina que Deus não rejeita emoções humanas, Ele as acolhe e transforma. Hoje você não precisa fingir força, não precisa mascarar sentimentos, não precisa se comparar com ninguém. Deus te recebe exatamente como você está, e é nesse lugar de verdade que a cura começa. O Senhor está tratando feridas antigas, restaurando áreas emocionais fragilizadas e devolvendo esperança onde havia desgaste. Mesmo que você não consiga explicar, algo está sendo reorganizado dentro de você agora. O Salmo 13 também nos conduz a um lugar de maturidade, onde aprendemos a confiar sem controle. Muitas vezes queremos entender tudo, prever tudo, dominar o processo, mas a fé verdadeira descansa mesmo sem domínio total da situação. Quando Davi declara confiança no amor do Senhor, ele entrega o controle, e isso gera paz. Hoje, essa entrega acontece dentro de você. Um soltar gradual, consciente e necessário. Soltar o peso, soltar a ansiedade, soltar a necessidade de respostas imediatas. Deus está te ensinando a descansar nele. Não porque tudo está resolvido, mas porque Ele está no controle. E quando Deus está no controle, o coração pode descansar. Seguimos sem encerrar, respeitando o tempo da palavra e o mover do Espírito. O Salmo 13 continua cumprindo seu propósito, aprofundando a fé, fortalecendo a esperança e alinhando o coração. Ainda há mais a ser trabalhado, mais a ser curado e mais a ser fortalecido. Permaneça neste ambiente de oração, porque Deus ainda está falando, ainda está cuidando e ainda está preparando algo maior do que você imagina. Continuamos juntos, passo a passo, sem pressa, confiando que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Seguimos permitindo que essa oração alcance camadas ainda mais profundas da alma. O Salmo 13 nos ensina que a espera não é um intervalo vazio entre um pedido e uma resposta, mas um território onde Deus molda o caráter. É na espera que aprendemos a depender menos do que sentimos e mais do que cremos. É na espera que o coração aprende a ouvir, a silenciar, a discernir. Hoje, enquanto você permanece aqui, Deus está afinando sua sensibilidade espiritual. Ele está te ensinando a reconhecer sua presença, mesmo quando não há sinais visíveis. Essa sensibilidade é preciosa, porque ela sustenta a fé nos dias em que as emoções oscilam. O Senhor não está apenas preparando uma resposta, Ele está preparando você para recebê-la com maturidade, equilíbrio e gratidão.
O Salmo 13 também revela que Deus permite certos períodos de silêncio para fortalecer a confiança. Se ele respondesse a tudo de forma imediata, nossa fé estaria condicionada apenas a resultados. Mas quando a resposta demora, aprendemos a confiar no caráter de Deus, não apenas nas suas ações. Isso aprofunda o relacionamento. Hoje Deus está te convidando a esse nível mais profundo de confiança. Uma confiança que não exige provas constantes, uma fé que descansa mesmo sem garantias visíveis. Esse tipo de fé não se abala facilmente, porque ela não está firmada nas circunstâncias, mas no amor imutável do Senhor. E é esse amor que sustenta você agora, mesmo que o caminho ainda pareça longo. Há também um fortalecimento silencioso acontecendo na sua mente. O Salmo 13 combate pensamentos de derrota, abandono e fracasso. Ele nos lembra que o inimigo não tem autoridade para escrever o final da nossa história. Mesmo quando parece que ele está vencendo, Deus continua no controle. Hoje, essa palavra confronta vozes internas que tentaram te convencer a desistir, a se conformar, a aceitar a dor como destino. Isso não vem de Deus. O Senhor trabalha para restaurar a esperança e renovar a visão. Ele está te lembrando que o processo não define o resultado e que a luta não anula a promessa. Sua história ainda está sendo escrita pelas mãos do Pai. Enquanto continuamos, permita que essa oração seja um espaço de alinhamento interior. Um lugar onde você não precisa provar nada, apenas permanecer. O Salmo 13 nos mostra que permanecer já é um ato de fé poderoso. Permanecer quando dói, permanecer quando cansa, permanecer quando não há respostas claras. Deus honra quem permanece, Ele fortalece quem persevera, Ele sustenta quem confia. E hoje esse sustento está sendo liberado sobre você. Mesmo que você não sinta agora, mesmo que pareça sutil, algo está sendo firmado dentro de você que não será facilmente abalado. Continuamos avançando, sem encerrar, mantendo o coração aberto e a fé ativa. O Salmo 13 ainda ecoa, ainda trabalha, ainda cumpre sua missão. Deus está cuidando de detalhes que você nem percebe, alinhando tempos, preparando respostas e fortalecendo sua caminhada. Permaneça neste ambiente de oração. Ainda há mais paz, mais clareza e mais fortalecimento sendo liberados. Seguimos juntos, passo a passo, confiando que o Senhor continua fiel, atento e presente em cada etapa desse processo. Chegamos a este momento final com o coração mais calmo, mais alinhado e mais confiante, não porque todas as respostas já chegaram, mas porque a fé foi fortalecida ao longo desse caminho. O Salmo 13 nos conduziu da dor à confiança, do cansaço à esperança, da inquietação ao descanso em Deus. E agora, ao encerrar esta oração, nós não encerramos a fé, nós afirmamos ainda mais profundamente. Se esta palavra falou com você em algum nível, se em algum trecho você se sentiu descrito, acolhido ou fortalecido, manifeste isso agora. Escreva nos comentários uma palavra de fé, o seu nome ou o nome de alguém que você apresenta diante de Deus. Esse gesto simples é uma declaração espiritual de que você escolhe confiar no amor do Senhor, mesmo no tempo da espera. Se esta oração te edificou, permaneça conosco. Inscreva-se no canal e caminhe diariamente neste ambiente de fé, porque juntos formamos um altar vivo de clamor, esperança e confiança. Que o Senhor ilumine seus olhos, fortaleça seu coração e renove sua fé. Mesmo que a resposta ainda esteja em processo, a paz já pode habitar em você. Que Deus te guarde, te sustente e te conduza, hoje e sempre. Amém.